Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da terceira semana do volume 5. Atividade 1. Qual a importância dos movimentos sociais indígenas na América Latina? Não só na América Latina, né, mas na América Latina eles são de suma importância porque a presença dessas populações indígenas são altíssimas, né, aqui na América Latina. Esses movimentos são importantes porque eles lutam pela preservação das terras e das populações indígenas, né? Eles lutam para que se mantenha sempre o direito dessas populações de manter a posse sobre suas terras, né? Então eles lutam para que essas populações continuem existindo, né? Basicamente é isso. Então eles são de suma importância. Analise a tabela a seguir e responda as atividades 2 e 3. Aí é uma tabela da participação relativa da população residente autodeclarada indígena segundo as grandes regiões de 1991 a 2010. Aí tem as regiões aí e os anos. 2. Qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Bom, a região com maior população indígena em todos esses períodos é a região norte, como a gente pode observar, né? Se deve muito à presença da floresta amazônica naquela região, né? Uma preservação maior do natural, né? Do bioma natural daquela região fez com que também houvesse uma preservação maior da população indígena daquela região. Em outras regiões, as populações indígenas sofreram com a degradação dos biomas naturais, né, dos aspectos naturais das outras regiões, né, que houve uma degradação maior, até por ter um aumento populacional, econômico, né, maior. Então, como nessa região houve essa maior preservação da floresta, né, as características, né, naturais, elas são propícias, né, às características de vida das populações indígenas, né? Então, isso fez com que houvesse uma maior preservação das terras e das populações indígenas aí na região norte. 3. Pesquise, se possível, quais fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 na região norte, nordeste e centro-oeste. Bom, pessoal, isso deve com certeza ao fato da maior proteção do governo nesse período aí, né? Agora a gente está vivendo um período de pouca proteção governamental para as populações indígenas atualmente, mas como se trata de 2000 a 2010, o aumento dessas populações deve-se ao fato da maior proteção do governo e obviamente dos órgãos governamentais, né, tais quais a FUNAI, que é a Fundação Nacional Indígena, o próprio IBAMA, né, e outros, que garantem a proteção dessas populações indígenas e a proteção dessas terras, né, protegem contra invasões de garimpeiro, de fazendeiros e outros, né. Então eles mantêm as propriedades delas protegidas, né, e consequentemente, obviamente, as próprias populações indígenas protegidas. Isso fez com que houvesse um aumento delas, né, já que elas não vão ser extinguidas, né, por invasão ou qualquer outro tipo de coisa se elas estiverem mais protegidas. 4. Você sabe o que é misoginia? Eu não vou ler o texto, vou explicar para vocês. Misoginia, né, ela é um sentimento de aversão, né, pelo feminino, ou seja, um sentimento de que você acha que o sexo masculino ele é mais forte, né, ele está numa escala mais acima do que o sexo feminino, né, que o sexo feminino está numa escala abaixo, ele é mais fraco e mais frágil, né, do que o sexo masculino, né? Então a misoginia ela está ligada obviamente com ao machismo, né? A superioridade do sexo masculino, né? Ou seja, do machismo. Com essas informações, com a leitura e interpretação do texto, qual a sua opinião sobre os movimentos sociais de igualdade de gênero? Você concorda que o feminismo não é a tentativa de superioridade, sim de igualdade entre os homens e mulheres? Anote suas conclusões. Bom, gente,
Os movimentos que cobram igualdade de gênero, eles são de suma importância, de total importância, pois eles lutam, né, por direitos iguais entre os gêneros. Né? Em uma sociedade misógina, né, machista, ou seja, uma sociedade que não há esses direitos iguais, é importante que se tenham movimentos que cobrem a igualdade, né, de gênero, né, que luta por isso, porque isso não existe de fato. Inclusive institucionalmente, a gente pega empresas, né, no mercado de trabalho, né, as mulheres elas são mais desvalorizadas só pelo simples fato de serem mulheres. Né? Às vezes ela ocupa o mesmo cargo do que um homem numa empresa, muito mais qualificada profissionalmente, né? Trabalha muito melhor e ganha menos, é menos valorizada só pelo simples fato de ser mulher. Né? Então é importante demais que exista esses movimentos que cobram o fim dessa desigualdade aí, né? Que cobram uma igualdade de gênero. Né? Sobre o movimento feminista, né, sobre o feminismo, ele luta obviamente por direitos iguais, né, entre os gêneros. Ele é um desses movimentos que cobra a igualdade de gênero, né, já que isso não existe de fato atualmente. Hoje não existe de fato uma igualdade de gênero na sociedade, e eles lutam por isso, né, e não pela superioridade das mulheres. Né. Os movimentos que lutam por superioridade de gênero é o movimento machista ou movimento femista, né? O feminismo, né, que quase nem existe, é muito pequeno. O machismo sim, ele existe, né, e está propagado em todos os cantos da sociedade, infelizmente. O feminismo não existe tanto, mas o feminismo seria esse movimento que lutaria pela superioridade das mulheres. O feminismo não, o feminismo ele luta e cobra a igualdade de gênero, já que essa igualdade de gênero não existe. Né? Eles cobram que as mulheres, o movimento feminista cobra que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens na sociedade, já que não existe isso, até hoje não existe. Né? Só lembrando, as mulheres elas tiveram o direito de trabalhar recentemente, se a gente for comparar isso com o direito que os homens já tinham, o direito do voto também foi recente, uma série de direitos que elas foram conquistando, e graças a esses movimentos aí que cobram essa igualdade de gênero, graças a esses movimentos feministas aí, né, o movimento feminista, e não só essa questão de igualdade, né, o abuso também. Né, o movimento feminista ele luta contra o abuso das mulheres, o abuso, o assédio sexual, o assédio moral, né, que também infelizmente é muito praticado aí na nossa sociedade.